Gomes, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e vamos apresentar um experimento da disciplina de Físico-Química chamado foguete de garrafa PET. Meu nome é Silas. Meu nome é Mayara. Eu sou o Ético. Meu nome é Catherine. E eu sou o Jonathan. Bom, pessoal, para começar a explicar como funciona o nosso foguete, eu vou falar um pouco para vocês sobre o estado físico da matéria. A matéria pode ser encontrada em diferentes estados físicos, e uma ótima forma de explicar isso é usar como exemplo a água, que podemos encontrar facilmente nos 3 estados físicos. A água, como conhecemos, está no estado líquido. Suas moléculas estão com pouco movimento e pouco perto uma das outras, como no exemplo aqui. Estão um pouco distantes umas das outras e com pouco movimento entre si. Okay? Ela não tem forma definida. Se a colocarmos em um copo, torna a forma do copo, sem alterar seu volume. Já se observarmos um pedaço de gelo, vemos que ele é duro, mas também é feito de água, porém no estado sólido. As moléculas de água, neste estado, estão muito próximas uma das outras e sem movimento, como no exemplo aqui. Estão grudadas umas nas outras e sem movimento entre si. Okay? Neste caso, a água tem uma forma definida. Agora, em um vapor de água, encontramos o estado gasoso. Neste estado, as moléculas se encontram bem distantes umas das outras e com alto grau de agitação, como no exemplo aqui. As moléculas se encontram distantes umas das outras e com alto grau de agitação entre si. Okay? A forma e o volume podem variar, assumindo o formato de uma garrafa, como exemplo do nosso foguete. Bom, pessoal, o experimento de garrafa PET é sem dúvida um dos experimentos mais legais que existem. E para explicar um pouco da propulsão do foguete para vocês, eu resolvi trazer um pequeno experimento. Aqui temos um Erlenmeyer. O Erlenmeyer tem vinagre e um pouco de corante para ficar mais visível para vocês. Dentro da bexiga tem bicarbonato de sódio. Agora vamos ver o que acontece quando misturamos o bicarbonato de sódio com o vinagre. Após a reação, a bexiga vazia se encheu de gás carbônico. Houve um aumento no seu volume que foi causado diretamente pela formação do gás, como o princípio de Avogadro. Isto é, quando aumenta o número de mols de uma substância, seu volume tende a aumentar para que a pressão seja mantida a mesma. Sua flexibilidade permitiu a expansão do volume, mas na garrafa PET e do foguete não permite isso. Então, o que acontece? Para estudarmos o estado gasoso, precisamos relembrar os cientistas que estudaram esse universo. Primeiramente, temos o Bonnet. Bonnet estudou as variáveis, sendo elas a pressão, volume, temperatura e o número de mols. Alguns cientistas combinaram essas variáveis, sendo um deles o Boyle, que criou a lei de Boyle, onde quando você aumenta a pressão, o volume tem que ser baixo. E se o volume for alto, a pressão será baixa. Então, nós temos as equações. PV é igual a constante e P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Temos a lei de Avogadro, onde ele fala que, independente da identidade química do gás, em condições como pressão e temperatura iguais, o volume molecular será igual para todos. Por exemplo, todos os gases a 0 graus Celsius e 1 atm possuem um volume molecular igual a 22 litros por mol. E ele nos dá a seguinte equação: volume é igual ao número de mols vezes o volume molar. Então, pessoal, para a gente conseguir entender a reação que ocorre dentro do foguete, nós temos aqui então as moléculas do ácido acético, que é o vinagre, mais o bicarbonato de sódio. E lembrando que essas moléculas elas estão dissolvidas em água, porque o vinagre que a gente utilizou no experimento, ele é 5% concentrado. Então os outros 95% seria a água que estão dissolvendo as moléculas. Mas a gente vai tirar aqui a água só para mostrar a reação. Então, primeiramente, o ácido acético mais o bicarbonato de sódio, eles reagem, formando então o acetato de sódio mais o ácido carbônico. Só que essa molécula de ácido carbônico, ela é uma molécula instável, então ela não dura muito tempo, ela se decompõe formando água e o gás carbônico. E esse gás carbônico que é responsável então pelo aumento da pressão, porque quanto mais ocorre a reação,
mas essas moléculas de gás carbônico vão batendo na parede interna do foguete e com isso ocorre então o aumento da pressão. Então, pessoal, diferente do experimento da bexiga, onde o gás ele enche a bexiga e, consequentemente, o volume aumenta, no foguete isso não acontece, porque a parede do foguete ela é fixa, ela é muito rígida, e quando as moléculas então, do gás carbônico elas batem nas paredes, elas voltam imediatamente sem alterar o volume. E, consequentemente, se o volume não aumenta, o que aumenta é a pressão dentro da garrafa. E aí, quando então é feita a abertura para que esse gás saia, no momento que ocorre a propulsão do foguete. E assim, por isso que o foguete ele consegue voar. Então, pessoal, a gente já sabe como é que ocorre a reação dentro do foguete, mas agora a gente precisa entender como é que calcula essa pressão. Para isso a gente utiliza a fórmula dos gases perfeitos, que é PV é igual a nRT. Então esse P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases perfeitos e o T é a temperatura. O primeiro passo então para a gente conseguir calcular é isolar os nossos dados. Então a pressão é o que nós estamos querendo calcular. O volume do foguete é o mesmo da garrafa PET, que é de 2 litros. A temperatura é de 28 graus Celsius, que somando com 273 é igual a 301 Kelvin. Por isso, a temperatura nessa fórmula é sempre em Kelvin. A constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm por litros a mol a menos 1 Kelvin a menos 1, que é uma constante, então sempre será esse valor. E por fim, o número de mols nós não sabemos, então precisamos calcular também. Para calcular o número de mols, então, nós temos a seguinte fórmula, que é o número de mols é igual à massa utilizada de bicarbonato de sódio dividido pela massa molar do bicarbonato de sódio. Sabemos então que a quantidade de bicarbonato de sódio do experimento foi de 75 gramas, dividido por 84 gramas por mol, que é a massa do bicarbonato de sódio. Cortamos então a grama por grama, porque o que está em cima corta com o de baixo, o que dá 0,893 mol de bicarbonato de sódio. Agora que a gente tem todos os dados, o próximo passo é organizar a fórmula. Então, a pressão e o volume eles estão se multiplicando, mas a gente não sabe qual é a pressão, é a que a gente está querendo procurar. Para isso, a gente precisa isolar a pressão, colocando então o volume dividindo pelo nRT. Agora nós temos então a fórmula que será usada para calcular a pressão, pois ela está isolada. Substituindo os valores, aí nós teremos então essa fórmula gigantesca aqui. Mas vocês não precisam se preocupar, porque eu vou destacar os valores e é importante colocar as unidades. Por mais que fique talvez um pouco confuso, cortando as unidades nós sempre podemos descobrir qual é a unidade final. Então o primeiro passo para a gente entender o que precisamos cortar de unidades são as unidades repetidas, que repetem em cima e embaixo. Então o que é que repete em cima e embaixo? Os litros. Em seguida a gente corta as unidades que estão se repetindo com o número elevado a menos 1. Então nós temos aqui o mol e o mol elevado a menos 1. A gente corta ele. Temos também o Kelvin com o Kelvin elevado a menos 1. Cortamos ele. E esta é apenas o ATM. Agora a gente calcula o 0,893 com 0,082 vezes 301, dividido por 2, que é igual então a 11,021 ATM. E essa seria a pressão então dentro da garrafa, teoricamente, antes do lançamento do foguete. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem como funciona o foguete, eu vou mostrar para vocês como que nós montamos o nosso foguete aqui, AstroPet. Nós usamos, no princípio aqui, 2 garrafas PET, aqui é a primeira garrafa, a outra garrafa nós cortamos ao meio e usamos a parte de cima dela para poder fazer o nariz do foguete. Unimos as duas partes com fita adesiva e demos um acabamento depois com fita isolante. Para fazer aqui, para dar estabilidade para o foguete, nós usamos aqui um plástico. Esse plástico, mais especificamente, ele é a tampa de um recipiente plástico, tá? Aí o foguete, depois de todo o acabamento, ele fica assim. As aletas para estabilidade, o nariz do foguete e aqui uma garrafa inteira. Aqui nós usamos um tubo de 50 milímetros e umas conexões para poder colocar o vinagre dentro da garrafa. Esse aqui é o que vai ejetar o vinagre. Temos aqui um manômetro para poder ver a pressão de lançamento. Não pode pôr muita pressão, porque senão a garrafa estoura. E usamos aqui essas presilhas plásticas que ela vai segurar a boca da garrafa, não deixando escapar nada de pressão. Quando tiver a pressão desejada, nós pegamos e
abaixamos aqui, liberando assim a garrafa.